Nessa mensagem, vamos descobrir o que precisamos fazer para ser um conquistador independente das circunstâncias. E o jovem Davi vai ser o nosso exemplo. A Bíblia em Filipenses 4:13 diz que você é o quê? Um perdedor. Um desanimado. Um fracassado. Um murmurador. Está todo mundo aqui amarrando, expulsando. E por que então que você está assim? Haja como um filho e uma filha de Deus. Você é o quê? Eu quero ouvir. Não. Só um acredita que ele é vencedor. Você é o quê? Não me convenceram. Vocês são o quê? Vira para o seu irmão e diga a ele: haja como tal. Mas o que é ser mais do que vencedores? Eu não consigo vencer os problemas da minha família. Mas você, segundo a sua capacidade, não consegue não. Lendo Cláudia, vendo horóscopo, isso nada vai te ajudar. Vai fazer você só retroceder. Eu não consigo vencer as lutas financeiras que vêm contra mim. É claro, você não vai conseguir vencer se você não agir como filho e como filha de Deus. Você não vai conseguir, na realidade, vencer nada na sua vida. Se você não crer que você é o mais do que vencedor. Mas não é somente crer, cruzar os braços e esperar que chova ou nasça no seu pé de laranja, de limão no fundo de sua casa, em vez de folha, dinheiro. É ter uma atitude que condiz com um filho e uma filha de Deus. Você sabe o que significa ser mais do que vencedor? Nós sabemos que uma batalha, quando as pessoas entram dentro dela, elas creem que duas coisas podem acontecer diante de uma batalha. Elas podem vencer ou perder, sim ou não? Isso é a lógica, né? Mas eu convido você, a Bíblia não é coisas lógicas. As Bíblias são coisas espirituais. Então deixa essa lógica humana de lado, porque a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. O mais do que vencedor, ele é diferente do perdedor, porque o perdedor entra na luta da vida, ele luta e perde no final. Aí ele vira para o diabo e diz assim: diabo, você venceu dessa vez. Aí, em vez de ele pisar na cabeça do diabo, o diabo começa a pisar na cabeça dele. Aí senta no fundo da igreja, aí uma hora acende, outra apaga, vira crente vagalume, até que um dia sai de uma vez da fé. Outras pessoas, durante nas lutas da vida, elas entram, lutam, e por um instante na sua vida ela consegue vencer aquela situação. Esse é o vencedor. Mas a Bíblia diz que você não é perdedor e que você também não é vencedor. A Bíblia diz que você é mais. Isso significa o quê? Que quando você entra numa qualquer luta que você vem enfrentar na sua vida, você deve de ter uma convicção no seu coração: eu vou vencer. Somente os verdadeiros, mais do que vencedores, eles têm a convicção que eles vão vencer, mesmo que ainda não tenham lutado. É uma convicção, porque não é com a força dos seus braços, não é segundo a sua capacidade, não é segundo o seu intelecto, não são segundo as suas habilidades, mas é através do poder de Deus que opera em nós e através de nós. Amém? Você pode vencer a luta no seu casamento? Pode. Pode vencer a luta financeira no ano de 2014? O Senhor manda te dizer: você pode. Você pode vencer seus problemas emocionais? Você também pode, em nome de Jesus. Nós vamos aprender que Davi, ele era um jovem pequeno, franzininho, ninguém dava aparentemente nada por ele, olhando ele. Tamanho era a sua condição, que o seu pai pediu para que preparou todos os filhos para que fossem soldados, menos Davi. Davi ficava no campo, cuidando de ovelhas, mexendo com esterco de ovelhas, um futuro que não era nem um pouco promissor. E de repente Davi, o pai de Davi, Jessé, pede para que ele leve marmitas para os seus irmãos lá na guerra. Eles estavam num vale, lutando contra um povo filisteu. O povo filisteu era um povo que não adorava o Deus único e verdadeiro. E quando Davi chega com as marmitas naquele lugar, ele se depara com a afronta de um grande gigante e o seu exército chamado Golias. E aquele gigante afrontava o povo de Deus, e o povo de Deus o povo de Israel, que era o povo de Deus, estava todos com medo. E Davi começou a escutar quais seriam as recompensas de quem venceria aquele gigante. E ele escutou que quem venceria aquele gigante teria todos os impostos isentos dele e da sua família.
que quem vencesse o gigante teria a oportunidade de casar com a filha do rei. E quem vencesse o gigante teria também riquezas. E diante daquilo, Davi falou: poxa vida, eu tenho Deus, tenho uma aliança com Deus. Aquele povo não tem aliança com Deus. Davi foi e lutou contra aquele gigante. Qual foi o final dessa história? Como nós sabemos que acontece com todos aqueles que creem e têm uma aliança com Deus. Davi venceu. Vira para o seu irmão e diga a ele assim: é possível vencer com o Senhor. Essa noite eu quero dizer a todos vocês que estão aqui: você nunca vai escapar de uma batalha. Você deve aprender a lutar. Você deve olhar para as recompensas divinas que te aguardam após cada batalha. Quando Deus manda uma luta, uma dificuldade na sua vida para que você cresça e no final seja recompensado. Tudo muda conforme como você vê as lutas. Certa vez eu vi um ministro, foi chamado às pressas na casa de um casal de ministros. E eu cheguei lá e vi aquele homem ajoelhado, tremendo, chorando e dizendo assim, em voz alta, porque eles tinham passado por um problema familiar: Satanás, você venceu. Satanás, você venceu. Que declaração tão terrível esta. O diabo, ele só vence nas nossas vidas se nós deixarmos que ele vença. Então nunca faça uma declaração tão terrível como essa. Tudo muda conforme você vê. Quando as lutas vêm até você, como você age. Antes de Davi enxergar o Golias, ele estava cuidando de ovelhas, como nós vimos, e manuseando o esterco. No momento em que viu Golias, ele viu uma porta para o trono. O seu Golias, meu querido e minha querida, é o portão de ouro para o seu sucesso. Quem crê, diga amém. Entre você e seu futuro há uma luta. Então aprenda a lutar para que você seja recompensado e entre no futuro que Deus preparou para você. As suas lutas sempre vão decidir as suas recompensas. Se nós observarmos no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, as únicas pessoas que Deus abençoa e promove são os vencedores. Até que você tenha uma luta, Deus não está autorizado a promover ou abençoar você. O tamanho da sua luta revela o tamanho da sua recompensa. Então, quando você pedir a Deus uma vitória ou uma bênção, Deus antes sempre vai te entregar uma luta. As pessoas que estão perto da linha de chegada dos seus milagres, prestem atenção. As pessoas que estão perto da linha de chegada dos seus milagres são as pessoas que mais são atacadas. Então não te assuste quando a luta se levantar contra você. Agora o final desta luta, quem vai resolver é você. Deus já fez a parte dele, já disse a você como você pode vencer. Como você está olhando as lutas no seu trabalho, na sua família, no seu chamado, na sua liderança, para a sua derrota ou para uma recompensa futura? Existem 5 pontos que, uma forma muito breve, eu quero trabalhar com vocês. E eu quero que vocês me garantam que no decorrer dessa semana vocês vão estudar o informativo, amém? Esse informativo é para que vocês levem para casa. E se vocês levarem para casa, tire um tempo da televisão, de estar na frente do computador e releia novamente, porque o Espírito Santo vai estar junto com você quando você fizer isso. E ele vai falar muito mais ao seu coração, em nome de Jesus. Você precisa entregar os seus inimigos, melhor dizendo, o Senhor entregará os seus inimigos em suas mãos. Quem crê, diga amém. O grande segredo é nunca você ir para uma batalha sozinho, achando que você é capaz. Davi foi contra o gigante em nome do... Mas isso não funciona de qualquer jeito assim não, viu? Em Tiago capítulo 4, versículo 7, no seu informativo o texto está, diz assim: portanto, submetam-se a quem? O que é se submeter? É obedecer. Obedeçam a Deus de que forma? Através da palavra dele. Aí vocês vão ter capacidade de conseguir resistir ao diabo. E quando você conseguir resistir a ele, sabe o que vai acontecer?
ele vai fugir de você. Quem crê, diga amém. Número 2, Deus realiza milagres independente de suas qualificações. O que você precisa, você já tem quando você está em Deus. Eu não aqui, essa noite, não estamos ignorando a importância de buscar qualificações. Devemos. Mas estou dizendo que no Senhor você entra em um ambiente de providência e milagres. Davi experimentou isso. O próprio Golias, ele ficou atônico quando viu aquele jovem que não era soldado ir em frente. Que coisa maravilhosa, um rapaz que não era soldado agindo como tal. Meu querido, não importa. Para Deus, quando Ele quiser te abençoar, Ele te levanta, te capacita. E Ele faz a obra na sua vida. Somente vai lá e faça, realize. A gente precisa aprender que as lutas surgem para nos recompensar. Vira para o seu irmão, me ajude a pregar e diga isso a ele. As lutas surgem para nos recompensar. Ponto 4. Todo grande líder tem um referencial, um pai espiritual. A sua reação para com o seu líder é a sua reação para com Deus. Como que você reage diante do seu líder? Lembre-se que nós nos tornamos semelhantes às pessoas que nós admiramos. Mas eu pergunto a você, aos pés de quem você tem sentado e tem sido direcionado? A quem você tem escutado? Quando Saul viu aquele pequeno menino ter uma atitude de um grande homem, depois que ele venceu a batalha, a primeira coisa que ele pergunta é: quem era o pai daquele jovem? A nossa paternidade diz muito ao nosso respeito. Quem é o seu líder? Tudo aquilo que o seu líder, através de um esforço em Deus, tem direcionado, conduzido a sua vida, você tem procurado viver? Nunca se esqueça, a sua reação para com um homem ou uma mulher de Deus é sua reação para com Deus. Seremos reconhecidos quando vencermos. O maior desejo hoje da humanidade é de serem reconhecidos. Mas não é mole e fácil não ser reconhecido, não. Certa vez eu vi uma mulher dizendo assim, uma psicóloga: olha, há uma necessidade tão grande hoje da humanidade de ser reconhecida. Isso tem levado algumas pessoas até à loucura. Você vai num hospício para você ver. Você chega lá, uns são Napoleão Bonaparte, outra Princesa Isabel, outra pessoa é Bill Gates e tudo mais. Há uma necessidade das pessoas de serem reconhecidas. Você deseja ser reconhecido dentro do seu lar, como marido, como esposa, como filho. Você deseja ser reconhecido como um profissional. Você deseja ser reconhecido como um líder, como um filho, uma filha de Deus com um chamado. Mas o que você tem feito para isso? Como você tem reagido diante das lutas? Antes de vencer os problemas, vão surgir vários obstáculos na sua vida. Como pessoas para desmotivarmos, algumas coisas que vão parecer que não dá certo, mas se persistirmos no nome do Senhor, vamos vencer. E quando vencermos, seremos reconhecidos por aqueles que assistiram a nossa peleja. Somos recompensados de alguma forma por aqueles que nos observam. Temos aí um fato que aconteceu nesta semana, a morte de um grande líder chamado Nelson Mandela. Todos os jornais, televisões, mídia, através da rede mundial, a internet, divulgaram essa notícia. Por que esse homem foi reconhecido na sua vida? No início não foi fácil, as pessoas não reconheciam ele, mas porque ele chegou a tamanho reconhecimento? Porque ele aprendeu que ele precisava lutar e persistir até a vitória chegar. Então essa noite, deixe que Deus fale ao seu coração que através dele você pode vencer as lutas na sua vida. Você ouviu mensagens que edificam e com certeza foi abençoado. Para conhecer outros temas, livros, CDs, DVDs, Bíblias e os materiais da visão do modelo Missea,
Acesse o nosso shopping online www.levantaiemcristo.com.br